Você já chegou a um ponto da vida em que simplesmente não sabia mais o que fazer? Aquele momento em que tudo parece travar, as portas, os planos, as forças, até mesmo as orações? Você ora, pede, espera, mas nada muda. Você começa a se perguntar se Deus ainda te ouve, se o céu ainda se lembra do seu nome. É um sentimento silencioso, difícil de explicar. Por fora, você até sorri, mas por dentro, o coração está exausto. Você já tentou de tudo, e agora, o que resta é apenas um pedido, um milagre. Talvez seja algo que ninguém sabe, uma dor que você não consegue colocar em palavras. Ou talvez seja algo que já passou da razão, algo que você não entende, mas sente o peso todos os dias. E o mais difícil é que quando você precisa de um milagre, tudo ao seu redor começa a parecer impossível. As circunstâncias gritam, a mente duvida, e o silêncio de Deus parece maior do que nunca. Mas escute, Jesus sempre se manifesta quando o silêncio parece mais pesado. É quando tudo parece perdido que ele se aproxima, não com barulho, mas com presença. Porque os maiores milagres não acontecem quando a multidão grita, mas quando o coração cala e crê. É por isso que hoje, antes de continuar, eu quero te pedir algo. Fique comigo até o final, porque nós vamos orar juntos. E esse momento de oração será diferente de tudo o que você já viveu. Será um momento de realinhamento, um encontro entre a tua fé e a presença viva de Jesus. Um devocional diário que vai renovar tua esperança e reacender algo dentro de você. Mas primeiro, você precisa entender o que Jesus realmente disse para quem precisa de um milagre. Porque ao contrário do que muitos pensam, Jesus nunca tratou os milagres como eventos isolados. Ele tratava os milagres como respostas a uma frequência interior. Não era sobre o quanto a pessoa merecia, era sobre o quanto ela acreditava. Não era sobre ter força, era sobre ter fé. E fé, nas palavras dele, é algo que ultrapassa a lógica. É uma decisão de enxergar o invisível como se já fosse visível. Quando Jesus olhou para o cego de Jericó e perguntou: "O que queres que eu te faça?" Lucas 18:41. Ele sabia exatamente o que aquele homem queria, mas ele queria algo mais. Queria ouvir o som da fé. Queria que o homem nomeasse o milagre. Porque nomear o milagre é o primeiro passo para vivê-lo. A mente humana precisa declarar o que o coração crê. E naquele instante, algo mudou. Não foi a luz dos olhos, foi a luz da alma. Antes mesmo de enxergar o mundo, aquele homem já havia visto a esperança. E talvez seja isso que Jesus quer fazer em você hoje. Antes de abrir portas, ele quer abrir sua visão interior. Antes de curar o corpo, ele quer curar o pensamento. Porque todo milagre nasce primeiro dentro da mente. O corpo só obedece àquilo que a fé já construiu em silêncio. A ciência chama isso de neuroplasticidade espiritual. O cérebro se reorganiza de acordo com o que você acredita com convicção. Mas Jesus já havia revelado essa lei espiritual há 2000 anos. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Ele não disse a quem tenta, nem a quem entende. Ele disse a quem crê. Porque a fé não precisa de lógica, precisa de entrega. E é exatamente aí que muitos travam. Quantas vezes você tentou controlar a forma como o milagre viria? Quantas vezes você orou, mas no fundo duvidava? Você dizia: "Senhor, eu confio." Mas a mente em silêncio dizia: "E se não acontecer?" Jesus sabia que essa era a batalha mais profunda do ser humano. A luta entre o querer e o crer. Entre o que se vê e o que se espera. E por isso ele sempre levava as pessoas até o limite da lógica antes de agir. Não para provar poder, mas para ativar fé. Quando ele mandou Pedro lançar as redes novamente, depois de uma noite inteira sem pescar nada, Lucas 5:4, Pedro poderia ter rido. Mas ele disse: "Sobre a tua palavra lançarei as redes." Essa foi a chave.
Ele decidiu acreditar mesmo sem entender. E é nessa decisão, no meio da dúvida, da exaustão e do medo, que o milagre se revela. Você quer saber quando Jesus faz o impossível? Quando a sua fé cansa, mas não desiste? Quando o corpo não aguenta, mas a alma ainda sussurra? Eu creio. Porque Deus não responde à pressa, Ele responde à persistência. E a fé persistente é uma força que o mundo espiritual reconhece. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo, 12 anos sendo rejeitada, 12 anos ouvindo que era impossível. Mas naquele dia, ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do manto dele, serei curada. Marcos 5:28. Ela não pediu permissão, não esperou que alguém orasse por ela. Ela se moveu pela fé. E Jesus, sentindo que algo saiu dele, perguntou: quem me tocou? O toque dela não foi físico, foi espiritual. Foi o tipo de toque que nasce quando a mente se alinha à esperança. O milagre não começou quando ela encostou no manto. Começou quando ela pensou que poderia. É assim que os milagres acontecem. Primeiro na mente, depois na matéria. Por isso, Jesus não apenas curava, Ele ensinava as pessoas a pensar como curadas. Ele dizia: levanta-te e anda. Como alguém que nunca andou pode simplesmente se levantar, porque no instante em que a mente acredita, o corpo obedece. A energia da fé atravessa o invisível e muda a estrutura da realidade. E isso é mais do que espiritual, é também científico. A fé altera a química do cérebro, reduz os níveis de cortisol, acalma o sistema nervoso, melhora a imunidade e muda o comportamento. Mas Jesus não explicava com ciência. Ele explicava com amor. Porque quem ama, confia. E quem confia, vê milagres. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo porque esperava que o milagre viesse de fora? Mas o milagre nunca começa de fora. Ele começa quando você permite que Deus mude algo dentro, porque enquanto você ora por transformação, Ele está transformando o orador, e quando o interior muda, o exterior segue. Jesus sempre agia assim. Quando alguém pedia cura, Ele dava perdão. Quando alguém pedia solução, Ele dava propósito. Porque o milagre não é apenas o que você recebe, é quem você se torna depois de recebê-lo. Talvez hoje o seu milagre não tenha vindo ainda porque Deus está moldando a versão de você que vai saber administrá-lo. Você não perdeu tempo, você está sendo preparado. E é por isso que Ele te trouxe até aqui. Não para te lembrar do que falta, mas do que já está sendo gestado dentro de você. A espera é o solo onde o milagre amadurece. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está organizando o invisível. A Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Ou seja, o milagre não precisa aparecer para existir. Ele só precisa de uma mente que não desiste de crer. Jesus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que a fé seria suficiente. E é isso que você precisa lembrar quando tudo parecer fora de controle, quando o tempo parece não cooperar, quando as orações parecem não ter eco, quando as portas continuam fechadas. O milagre pode não estar atrasado, ele pode estar sendo construído. E a construção do milagre é silenciosa, ela acontece dentro, quando ninguém vê. Enquanto você chora, ora e pensa que nada está mudando, Deus está movendo peças que seus olhos não alcançam. Foi assim com Lázaro. Quando todos já tinham desistido, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. E mesmo quando chegou e viu o corpo já no sepulcro, ele chorou, mas não duvidou. Ele sabia que às vezes o milagre vem depois que o tempo humano diz: é tarde demais. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a mente que confia nisso descansa mesmo quando não entende. Quantas vezes você já se sentiu como Marta ou Maria dizendo:
Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez sua oração também soe assim: Deus, se o Senhor tivesse agido antes, eu não teria perdido. Mas Jesus sempre chega no momento exato, porque Ele não se atrasa, Ele amadurece o propósito. O atraso de Deus é apenas a preparação da tua fé para algo maior do que você pediu. E o milagre que demora mais é o que transforma mais profundamente quem o recebe. A fé é um tipo de energia espiritual que atrai o cumprimento das promessas. Ela não é uma emoção passageira, é um campo constante de confiança, e isso também é real cientificamente. Estudos sobre o cérebro mostram que a fé ativa regiões de esperança e propósito que alteram a percepção da dor e ampliam a capacidade de resiliência. Ou seja, crer não muda apenas o futuro, muda a sua química interna no presente. Por isso Jesus dizia: a tua fé te salvou. Não era só um elogio, era um diagnóstico espiritual e científico. Ele estava dizendo: o poder já estava dentro de você. Eu apenas despertei o que dormia. E talvez hoje seja isso que o céu está fazendo com você. Deus está te acordando espiritualmente. Porque o milagre não é uma intervenção mágica, é uma parceria divina. Você dá o passo, Ele abre o caminho. Você lança a fé, Ele move o invisível. Mas Ele precisa da tua cooperação. Há um momento na jornada da fé em que você precisa parar de apenas pedir e começar a agir como quem já recebeu. Jesus fez isso o tempo todo. Antes de multiplicar os pães, Ele deu graças. Antes de Lázaro sair, Ele agradeceu. Antes do milagre acontecer, Ele celebrava o que ainda não se via. Isso é fé ativa. Fé que não espera para ver, vê para esperar. O erro de muitos é orar por um milagre, mas continuar pensando como quem não crê. É dizer, eu confio, mas continuar reclamando. É pedir cura, mas continuar alimentando o medo. E isso é como tentar acender uma vela enquanto sopra contra ela. Não há fé e dúvida convivendo no mesmo espaço. Um sempre apaga o outro. Por isso Jesus dizia: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Marcos 11:24. Ele estava ensinando a vibrar fé antes de ver o resultado. É uma sintonia. O cérebro chama de coerência emocional, quando o pensamento e o sentimento estão em harmonia. O espírito chama de fé genuína, quando a mente e o coração dizem o mesmo sim. E é aí que a atmosfera do milagre se forma. Quando sua mente não duvida, seu corpo responde com paz. Quando seu coração confia, suas palavras se tornam sementes. E quando você declara fé com verdade, o céu responde. Quantas vezes Jesus perguntou: crês que eu posso fazer isso? Não era uma provocação, era uma ativação. Ele estava ensinando que o milagre precisa de permissão para fluir. Deus é poder infinito, mas escolheu agir através da fé humana. E quando você diz sim, algo invisível se move. Os átomos se alinham, a energia muda, o espírito se abre, o impossível começa a perder força e o que era distante começa a se aproximar. Você acha que o milagre é sobre Deus fazer? Não, é sobre você permitir. Ele já liberou o poder, mas precisa da tua concordância. A Bíblia diz: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Mateus 18:18. Isso significa que suas palavras e pensamentos são chaves espirituais. Cada frase que você declara com fé abre um campo de possibilidade, e cada pensamento que você alimenta é uma oração sem palavras. Por isso, Jesus dizia: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Lucas 20:38. Porque fé viva não é a que apenas espera, é a que se move. Talvez o teu milagre ainda não tenha vindo porque você o prendeu à dúvida. Você ora, mas se contradiz. Você acredita, mas logo pensa: talvez não seja para mim. Mas Jesus nunca negou fé a ninguém. Ele curou quem creu,
libertou quem confiou e até ressuscitou quem estava além da esperança humana. O que ele precisa ver em você é movimento, mesmo que seja um passo pequeno, um gesto, uma palavra, uma oração sincera. Porque a fé não precisa ser perfeita, ela só precisa ser real. Mesmo a menor centelha de fé é suficiente para mudar tudo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. Jesus não escolheu o grão de mostarda por acaso. Ele escolheu o menor para te mostrar que não é o tamanho da fé que importa, é a direção. A fé não precisa ser gigante, precisa ser sincera. E talvez neste exato momento você tenha essa pequena chama dentro de você, um restinho de fé que ainda não se apagou. Talvez cansada, talvez ferida, mas viva, e é o suficiente. Porque Deus não precisa de multidão, precisa de verdade. O milagre começa quando você para de tentar entender e começa a confiar. Porque a fé é o idioma do céu, e o céu só se move quando ouve esse som. Você pode estar cansado, frustrado, sem forças, mas o simples ato de continuar ouvindo essa mensagem é uma forma de fé. Você ainda quer acreditar, e é isso que Jesus vê. Ele está olhando para dentro de você agora, não para o que você diz, mas para o que você sente. E talvez o que ele está dizendo ao teu coração seja o mesmo que disse a Jairo quando tudo parecia perdido. Não temas, crê somente. Lucas 8:50. Essas palavras ainda ecoam nos séculos. Elas atravessam o tempo e chegam até você agora, onde quer que esteja. Não temas, crê somente. E se você conseguir guardar essa frase dentro de você, ela será o portal para o milagre. Porque Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu presença em cada batalha. E onde há a presença dele, o impossível perde sentido. Enquanto o mundo diz não dá mais, o céu sussurra, espera só mais um pouco. E é nessa espera que o milagre amadurece, que a fé cresce, que o coração aprende a confiar. A sua história ainda está sendo escrita, e Deus não termina histórias com dor. Ele termina com glória. Sabe o que é mais bonito sobre os milagres de Jesus? É que ele nunca repetia o mesmo método duas vezes. Um cego, ele curava com barro, outro com uma palavra, outro apenas com um olhar. Porque o milagre não está na fórmula, está na fé. E é por isso que você não deve comparar o seu processo com o dos outros. O que Deus faz em você é único. O tempo dele para a sua vida tem uma assinatura divina que ninguém mais possui. Por isso, quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava, não é rejeição, é personalização. O céu está escrevendo uma resposta feita sob medida para o teu coração. Jesus nunca quis que você se conformasse com o que é visível. Ele quer te ensinar a enxergar o invisível como a base de tudo o que existe. Porque a fé é isso, enxergar o que ainda não nasceu e agir como se já fosse real. E talvez o seu maior milagre não será uma cura no corpo, nem uma porta aberta, mas a transformação de dentro para fora, o renascimento da sua esperança. Há milagres que Jesus realiza em um instante, mas há outros que ele constrói com tempo, lágrima e silêncio. Porque existem dores que precisam amadurecer para gerar sabedoria. E se ele está te pedindo para esperar, é porque há algo sendo fortalecido em você enquanto o céu trabalha. O milagre que ele faz rápido cura o que está fora. O milagre que ele faz devagar cura o que está dentro. E talvez o teu milagre esteja acontecendo agora, mesmo sem sinais externos. Talvez seja o fato de você ainda estar de pé, mesmo depois de tudo. Talvez seja o fato de você ainda conseguir crer, mesmo sem ver. Isso também é milagre, porque fé viva é quando o coração insiste em confiar mesmo sem garantia. E o próprio Jesus viveu isso. Quando ele estava no Getsêmani, prestes a enfrentar a cruz, ele também orou pedindo que o cálice passasse, mas acrescentou:
seja feita a tua vontade. E foi nessa rendição que o maior milagre da história começou, a ressurreição. A vitória começou no silêncio, não no grito. Começou na entrega, não na resistência. Talvez a tua vitória também esteja nascendo no meio da tua rendição. Enquanto você diz, Senhor, eu não entendo, mas confio. Essa é a frase que abre os céus. Porque a fé que confia sem entender é a que mais agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Não é sem esforço, nem sem boas obras. É sem fé. Porque Deus não busca perfeição, busca confiança. E quem confia, vê o milagre no tempo certo. O mundo vai te ensinar a depender de resultados, mas Jesus te ensina a depender de presença. Porque o milagre não está em ter tudo resolvido, está em não perder a fé enquanto espera. E acredite, há algo poderoso em continuar crendo mesmo quando nada parece fazer sentido. A fé não é um anestésico, é uma semente. Você planta em meio à dor, rega com lágrimas e um dia colhe em gratidão. Agora escute com o coração aberto. Jesus está te dizendo o mesmo que disse àquela mulher que se aproximou dele em meio à multidão. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mateus 9:22. Ele não disse te curou apenas. Ele disse te salvou. Porque há milagres que curam o corpo, mas há outros que salvam a alma. E talvez seja isso que ele quer fazer hoje. Não apenas mudar o que está fora, mas libertar o que está dentro. Tirar o peso, a culpa, o medo, a dúvida e te devolver a leveza de quem crê de verdade. Então respira fundo agora. Silencie o barulho da mente. Deixe que essa presença te envolva. Você está exatamente onde deveria estar neste momento. Nada é coincidência. Essa mensagem encontrou você por um motivo e agora chegou o momento mais importante, o momento da oração. Sim, vamos orar juntos, mas antes de repetir palavras, abra o coração, porque a oração não é um ritual, é um ajuste de frequência entre a tua alma e o coração de Deus. Quando você ora, o céu não muda, você muda. E quando o interior muda, o exterior começa a responder. Feche os olhos, se puder, respire e sinta o que vou te dizer. Senhor Jesus, há pessoas ouvindo esta mensagem que estão cansadas, aflitas, esperando um milagre que parece não vir. Tu sabes o nome de cada uma delas. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as dores que ninguém entendeu e as orações que o mundo não ouviu. Neste momento, toca o coração de quem clama, toca o corpo de quem está doente, toca a mente de quem não aguenta mais pensar e reacende a fé de quem achou que era o fim. Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos. O controle, a ansiedade, o medo, a pressa. Sabemos que o tempo do Senhor é perfeito e que nada é perdido quando é entregue ao teu cuidado. Transforma o impossível em testemunho. Faz do caos um novo começo e que cada pessoa aqui sinta a tua presença real agora, neste instante. Em nome de Jesus, amém. Agora, antes de encerrar, respira fundo e guarda isso. O milagre pode ainda não ter se manifestado, mas o Deus que o prometeu continua sendo o mesmo. Ele ainda se move no impossível. Ele ainda transforma deserto em caminho e lágrima em semente. E Ele vai fazer isso por você. Talvez não do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa. Então, escreva aqui nos comentários, eu creio no meu milagre, e declare com fé. Isso não é apenas uma frase, é uma semente que você planta diante de Deus. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque estamos criando uma corrente de fé que está tocando milhares de vidas todos os dias. E eu quero que você faça parte disso. No próximo vídeo, vamos viver juntos outro momento devocional profundo. Um tema que vai fortalecer ainda mais a tua fé e te preparar para viver novas respostas.
Porque o que Deus começou em você não termina aqui. Ele está apenas começando a escrever o teu testemunho. Não perca o próximo encontro. E até lá, lembre-se, você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver.